Nos últimos 5 anos eu já ajudei mais de 1.500 alunos que se tornaram centenas de aprovações nas maiores provas de residência médica do Brasil. Hoje eu irei te apresentar um sistema capaz de te fazer lembrar mais e procrastinar menos. Mesmo que hoje você se sinta congelado com a quantidade de conteúdos atrasados e já tenha pensado em desistir esse ano, te dando um retorno rápido, consistente e efetivo aos estudos. E ao longo desse vídeo a gente vai passar por 5 etapas basicamente. Primeira, o que é o efeito Zeigarnik. Segundo, tensão e memória. Terceiro, sobrecarga cognitiva. Quarto, o princípio de conclusão de Gestalt. E quinto, como aplicar tudo isso ainda hoje. Então, sem mais delongas, para começar, o que é o efeito Zeigarnik? O efeito Zeigarnik foi descrito e publicado por uma psicóloga russa que notou que garçons, quando tinham pedidos em aberto, eles tinham maior tendência a se lembrar do que era cada detalhe daqueles pedidos. Já quando esses pedidos que eram feitos ali no restaurante se fechavam, ou seja, quando essa conta era paga, eles logo se esqueciam de partes importantes dentro daqueles pedidos. Então ela propôs um experimento, e nesse experimento cada participante deveria fazer de 18 a 22 tarefas simples. Montar um quebra-cabeça, fazer um cálculo, escrever uma frase, e enquanto essas pessoas faziam essas atividades, metade delas eram interrompidas na metade. Depois de um intervalo, esses participantes eram pedidos que eles listassem o máximo de tarefas que eles se lembrassem. E olha só o resultado que ela notou. As tarefas incompletas, aquelas que eram paradas na metade, eram lembradas cerca de 90% mais do que aquelas tarefas que haviam sido concluídas por essas pessoas. E dali a gente já puxa o gancho da teoria da tensão e memória. Mas como assim tensão e memória, Thiago? Qual que é a lógica aqui? A lógica é que quando você tem uma atividade inacabada, você começa a fazer algo, mas não termina, isso cria uma tensão que no teu subconsciente é como se te puxasse constantemente para aquela atividade que você não acabou, te fazendo lembrar mais daquela atividade que você interrompeu na metade. E isso, em tese, justificaria o fato de Zeigarnik ter encontrado nesse estudo que ela fez essa diferença tão bizarra entre a quantidade de tarefas que eram lembradas quando eram incompletas ser 90% maior do que aquelas que eram completas. Então, para pensar, né? Na tua rotina de estudo hoje, quando você começa uma tarefa e você fica naquela neura infinita de, cara, preciso saber tudo e aprender tudo de uma única vez desse conteúdo. Será que isso não só é desnecessário, como te faria lembrar menos daquele conteúdo que você está estudando agora? Se você considerasse essa tarefa, essa aquisição de conhecimento como concluída logo na primeira vez que você estudou esse conteúdo, será que você não teria uma tendência maior a esquecer esse conteúdo? Será que se você não deixasse esse looping de daqui 15 dias, 21 dias, 30 dias eu vou ter que revisar esse assunto uma nova vez e ter contato com esse conteúdo uma nova vez e me aprofundar nesse conteúdo uma nova vez, será que se você não tivesse essa perspectiva de que daqui pouco tempo essa capacidade vai te ser exigida de novo, você estaria simplesmente estudei, acabei, fechei esse looping, e esse fechar o looping, essa conclusão da tarefa te faria esquecer mais aquele conteúdo que você acabou de estudar? Mas calma que ainda não acabou, porque talvez você deva estar se perguntando assim, poxa Thiago, se as tarefas inacabadas, né, deveriam estar me fazendo render mais e lembrar mais do conteúdo que eu estou estudando, por que eu tenho me sentido cada vez mais congelado na hora de estudar, ao invés de me sentir mais impelido a estudar? E aí tem um ponto importante, porque para pensar comigo, se a cada atividade inacabada você deixa essa tensão cognitiva, né, você se sente impelido a voltar e finalizar aquela tarefa, essa sensação de congelamento está ligada à quantidade de tarefas inacabadas que você tem na tua mesa hoje, a quantidade de coisas que você sente que começou e não terminou, essa quantidade de coisas infindadas, né, que você não finalizou, isso vai acumulando uma tensão cada vez maior, que leva ao que a gente chama de sobrecarga cognitiva. Ou seja, você tem tantas atividades em aberto que você precisa finalizar que você não sabe para qual caminho seguir. Isso vai escalonando essa tensão, isso vai gerando essa sobrecarga cognitiva a ponto de você se sentir congelado, sem saber para qual lado você vai. Além disso, dessa sensação de não saber para onde ir, existe também a percepção de que para resolver tantas coisas ao mesmo tempo, você precisaria despender uma quantidade de energia absurda
absurda. O teu cérebro, ele é uma máquina de preservar energia. Afinal, ele é o órgão do teu corpo humano que mais consome a tua energia no dia a dia. Então, essa percepção de que você precisaria despender muita energia para conseguir finalizar todas essas tarefas e esse modo de reserva de energia que você vive constantemente também te fazem ficar congelado, porque você fica pensando, opa, eu tenho uma energia finita, eu não sei muito bem em qual dessas atividades eu devo investir essa energia, mas eu preciso finalizar todas essas atividades. Então isso também te deixa congelado. E um terceiro ponto, você não sabe muito bem para que lado ir, você percebe que gastaria muita energia ao tentar resolver todos esses problemas e muitas vezes você não tem uma pista clara, você não tem um caminho claro para atacar essas atividades inacabadas, para resolver esses problemas inacabados que você tem na tua mesa hoje. E essa falta de clareza sobre como resolver esses problemas, como acabar essas tarefas, como finalizar essa quantidade de estudo que você tem hoje na palma da tua mão, também te leva a ficar congelado e procrastinando. E por fim, essa sobrecarga cognitiva e essa sensação de congelamento também tem a ver com a sua interpretação emocional sobre aquilo que está diante de você. A teoria do evitamento cognitivo, a Cognitive Avoidance Theory, lá que foi publicada em 2013, ela diz que quanto maior o desconforto associado a uma tarefa que você tem a ser feita, maior a tua tendência a evitar essa tarefa. Ou seja, se você considera que fazer algo vai ser desconfortável, quanto maior for esse desconforto que você está atrelando àquela coisa que você precisa fazer, maior a tua probabilidade de evitar aquela tarefa, ou seja, de procrastinar. E se a gente pega pela teoria da autorregulação emocional, essa tensão gerada pela tarefa inacabada, ela pode na realidade ser interpretada como uma ameaça para você. E se é uma ameaça para você, o teu impulso primário vai ser evitar essa tarefa ser feita. Então a tua interpretação emocional sobre a tarefa de o quanto de desconforto isso vai me gerar e se eu considero isso uma ameaça ou não, se eu me sinto, se eu fico decepcionado quando eu vou fazer uma questão, se eu fico triste quando eu erro uma questão, se eu fico frustrado quando eu vou aprender um assunto que eu não tenho muita facilidade, todas essas sinalizações emocionais, elas podem colaborar para que você se sinta congelado e para que você procrastine cada vez mais. Só que o que você não pode fugir é do princípio de conclusão de Gestalt. E no princípio de conclusão de Gestalt, o que ele fala basicamente é que essa tensão cognitiva da tarefa inacabada, isso sempre vai te puxar para o princípio de conclusão, ou seja, o teu cérebro ele vai sempre ter o princípio de concluir uma tarefa. Por isso que quando você vê aquelas frases, né, que são escritas com números, você tem a tendência a completar essas frases com letras que de repente nem estão lá. O teu cérebro, quando ele vê um círculo pela metade, ele tem a tendência a tentar completar esse círculo por esse princípio da conclusão, né? Esse princípio da conclusão de Gestalt. Agora para pensar comigo como é que você pode usar isso ao teu favor. Se eu entendo que, diante de toda a atividade inacabada, eu tenho a geração de uma tensão que me faz lembrar mais daquilo, eu entendo que se eu parar uma atividade no meio, eu tenho a tendência a lembrar mais daquilo. Porém, se eu entendo que se eu deixar várias dessas tarefas inacabadas, eu vou ter tanta tensão que eu não vou saber para qual lado isso vai me paralisar, eu entendo que eu tenho que limitar a quantidade dessas tarefas inacabadas no meu dia a dia para que isso gere tensão suficiente para eu me lembrar, mas não tensão suficiente para isso me congelar. E se eu entendo que diante dessa atividade inacabada, pelo princípio de Gestalt, eu teria a tendência à conclusão, né, a sempre ficar nesse impulso de concluir aquilo, eu tenho que entender que essa tensão e essa tendência à conclusão não pode me gerar um sentimento negativo. Se eu escolho olhar isso de uma maneira positiva, ao invés de um desconforto, eu encarar como um desafio, ao invés de eu não sei qual é o caminho, eu encarar como deixa eu ver qual é o primeiro passo, eu começo a entender que eu tenho todas as ferramentas na minha mão para usar isso ao meu favor, para não ter uma interpretação emocional negativa sobre aquilo, para não encarar aquilo como um desconforto que vai me congelar e sim como um desafio que vai me mover, para não encarar de repente as falhas passadas nesse assunto, nesse conteúdo, nessa forma de estudar como algo negativo, mas sim como o que me gerou aprendizado para que eu faça melhor da próxima vez. Ou seja, através do efeito de Zeigarnik e desse princípio de Gestalt, eu entendo que eu preciso alinhar basicamente 4 pilares para eu conseguir não só acabar com a procrastinação, mas lembrar mais do que eu estudo. Primeiro desses pilares, volume de tarefas inacabadas. Se você tem 1, 2 tarefas inacabadas, você tem a tendência a finalizá-las e ter o ímpeto de finalizá-las mais rápido, e você tem a tendência a lembrar mais disso que gerou essa tensão da tarefa inacabada para você. Já, se eu tenho um volume de tarefas inacabadas muito alto, isso provavelmente vai me congelar por me gerar muita ansiedade de não saber para qual lado ir. Segundo, percepção emocional sobre
sobre aquilo que eu tenho que fazer, sobre aquela tarefa que eu preciso executar, sobre aquilo que eu preciso estudar. Se eu vejo aquilo como algo negativo de não consigo, nossa, eu nunca tive facilidade nisso, nossa, eu nunca consegui aprender isso, isso vai me congelar e eu vou evitar estudar esse conteúdo. Se eu vejo isso como um desafio, como, poxa, se eu aprender isso daqui, cara, eu vou passar no final do ano, poxa, se alguém aprende isso daqui, eu consigo aprender essa interpretação emocional daquela tarefa a ser feita. Se isso for positivo, isso vai aumentar a tua probabilidade de finalizar, aprender e melhorar naquele sentido. Terceiro pilar, clareza. Se você não tem clareza sobre o próximo passo, sobre o caminho que você tem que percorrer para alcançar um determinado objetivo, isso vai te congelar, isso vai te impedir de fazer o que precisa ser feito. Já, se você, talvez você não precisa nem ter a clareza do caminho todo, mas se você sabe qual é o próximo passo, qual é a próxima ação que você precisa executar, ter essa clareza vai facilitar você se mover em direção a esse objetivo e fazer o que precisa ser feito. E o quarto, o nível de tensão. Se essa tensão for muito alta, isso vai te gerar ansiedade e congelamento. Se você consegue controlar essa tensão de um modo saudável, isso vai aumentar a tua chance de finalizar aquela tarefa, ter sucesso e se sentir realizado com aquele desafio que você acabou de cumprir. Agora, 5 passos para você executar esse efeito de Zeigarnik de modo positivo na sua rotina ainda hoje. Primeiro, tenha clareza de quais são as tarefas que você precisa executar naquele dia. Saiba o que, quando e quanto você vai fazer. Essa clareza do que, quando e quanto é aquela clareza inicial que você precisa para não ficar congelado e conseguir dar o próximo passo. Segundo, encare tudo isso como um desafio e não como uma ameaça. Encare cada questão que você errar como uma grande oportunidade para que você consiga ser aprovado no final do ano. Essa mudança de frame mental, né, da forma como você olha as coisas como um desafio e não como uma ameaça, vai te fazer ser muito mais comprometido e engajado naquela tarefa de estudo que você tem a cumprir. Terceiro, não tente ficar horas e horas a fio estudando seguido. Você já entendeu que se eu quebro esse estudo a cada 1 hora, com intervalo ali de 15 minutos para eu descansar, isso vai me gerar aquela tensão necessária para eu ter o maior ímpeto de finalizar aquela tarefa depois e vai aumentar a minha possibilidade de lembrar esse conteúdo depois, quando me for exigido. Quarto, você precisa entender que você deve se aprofundar naqueles pontos do conteúdo que te geraram dúvida agora, mas sem aquela neura de você fechar esse conteúdo como um todo e entender tudo de maneira aprofundada logo num primeiro contato com aquele conteúdo. Se você deixa essas gavetas meio que abertas para você fechar depois, esses espaços na estante para você preencher com aqueles livros de conhecimento nas suas revisões, isso vai aumentar a sua chance de lembrar desse conteúdo depois, justamente por deixar essa tensão ali subjacente no teu estudo. E quinto, vá dando checks conforme você for completando essas tarefas, para que você reduza essa tensão que você tem das tarefas inacabadas, para que você consiga ver que aquela clareza inicial do caminho a ser perseguido rendeu o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto passo. Você tem esse feedback positivo da tua capacidade de executar aquilo e que sim, você vai conseguir concluir tudo aquilo que você quer e chegar onde tanto você almeja. Estudar de forma profissional e entender essas nuances da ciência do aprendizado e psicologia comportamental não é nada fácil. E é por isso que eu trago esse tipo de conteúdo aqui. Mas se você sente que você precisa de um acompanhamento, um direcionamento para conseguir ter a clareza de quais são os passos que você precisa executar para ser aprovado na prova de residência médica que você tanto quer no final do ano, aqui embaixo desse vídeo vai ter um formulário de aplicação que você pode preencher para aplicar para uma das turmas da nossa mentoria O Plano. Ao preencher esse formulário, meu time vai entrar em contato contigo para marcar um bate-papo, para entender se é o teu momento de estar aqui dentro com a gente e se for o seu momento, para que você caia dentro e a gente possa te ajudar. Fechou? Se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de se inscrever aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço.